Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os inscritos deste canal. Mais um dia se passou, rompemos e chegamos à noite abençoada pela parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o nosso Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Não sei aonde você estará no momento que você ouvir esta mensagem. Pode estar no teu trabalho, na tua casa, na condução, ou passando por um momento muito difícil. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. E tenho certeza que você vai ser tomado por um sentimento de saber que a sua meta, a sua direção, o seu alvo, o seu objetivo, ele é reto e ele tem foco. Mas antes de trazer para você essa palavra, eu quero te pedir, se você está ouvindo esta mensagem e ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Mande aí o seu like, acione o sininho, pois todos os dias temos uma mensagem para o teu coração, de manhã e à noite. Deus tem uma palavra para a sua vida. Se você tem um pedido de oração, se você tem uma necessidade de fazer um pedido de oração, pode mandar aí. Você se inscrevendo, você tem como mandar e falar conosco. Estaremos orando por você na madrugada, em todo o tempo que tivermos, que for oportuno, para nós estarmos dobrando o nosso joelho. O projeto Restaurando Vidas é um trabalho evangelístico em que quer trazer para você o norte da sua vida, por intermédio do poder da palavra de Deus. Não é por méritos próprios, não é por méritos fisiológicos, pela ciência, científico pela ciência, não, é por métodos bíblicos, porque a Bíblia, ela tem poder de regimento da tua vida antes de você nascer até após a sua morte física, porque depois continua a sua morte espiritual, ou na eternidade com Deus, ou na eternidade sem Deus. Mas a Bíblia, ela tem um poder extensivo para a sua vida, para te conduzir à eternidade e aos dias que o Senhor tem preparado para você. É muito importante quando nós sabemos uma coisa que define a nossa meta, nosso alvo. E nada nos desvie disto, porque nós temos convicção, nós temos graça, nós temos visão. Deus te capacita de uma capacitação não humana, mas espiritual pelo seu Espírito, para que você possa alcançar os patamares que a sua limitação não condiz ou não te proporciona chegar. Quem nos leva é Deus. Ele é o Deus que levanta, o Deus que abaixa, o Deus que exalta, o Deus que abate, o Deus que faz a ferida e o Deus que sara a ferida. Mas em tudo isso, Ele quer que você tenha uma coisa: determinação e não se desviar do seu objetivo. Vamos nos ater à palavra de Deus? Provérbios capítulo 28, verso 9. Provérbios capítulo 28, o verso 9. Vamos ler. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha que coisa muito importante esta passagem, esse versículo, porque te leva à estrutura de uma capacidade de ser ouvido por Deus ou não ser ouvido por Deus. Aquele que desvia, é muito claro isso, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quando Deus está falando aqui, Ele está falando espiritualmente. Então que lei que é essa? É as leis do Senhor, é a lei do Senhor. Ele deu para Moisés os 10 mandamentos, mas há o livro da lei. A Bíblia tem as leis que regem a humanidade. Eu acho uma coisa muito bonita, muito importante, que uma das coisas mais
altas ou relevantes, de posturas, a posse de um presidente da República. E nós vemos em alguns países, principalmente Estados Unidos, que essa posse ela é feita com juramento, com as mãos sobre a Bíblia. Porque se sair daquele regimento ali, vai sair para um destino sem norte. Ou melhor, não terá destino. Aí começará a se inventar coisas e mais coisas para cobrir uma falta que está havendo. Por quê? Porque saiu da regra, saiu da reta, da direção das leis do Senhor. O juramento foi feito em cima das leis do Senhor. E se eu sair, então, diz-nos o capítulo 28 de Provérbios, versículo 9. O Senhor terá até a nossa oração como abominável. Ele não ouvirá a nossa oração, que ele é abominável. Aí você vem para Provérbios capítulo 15, Provérbios capítulo 15, o verso 31. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios farão a sua morada. Olha aí o sentido de ouvir, e ouvir te traz sabedoria, te faz morar com os sábios, te faz estar na fonte da sabedoria que é Deus. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração do sábio. Deus ouve aquele que aplica a sua sabedoria ao conhecimento e prosseguir conhecendo ao Senhor. O verso do capítulo 15 ainda, o verso 32. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Ele não desvia o seu ouvido, ele não desvia o seu entendimento, ele não procura uma via paralela que o alivia de alguma coisa que pode ferir o seu ego, que pode ferir a sua atitude que teve fora da direção de Deus. Ele não desvia, ele ouve. E quando ele ouve, ele coloca em prática. Por quê? Porque sabe que desviou, sabe que errou, sabe que afastou, sabe que ignorou a verdade. E lei não é um pedido, lei não é um mandamento, é lei, é escrito, é determinado. O rei, na antiguidade, quando fazia uma lei, ele selava com seu anel, não poderia ser revogado. O tanto que você encontra lá em Daniel, que o rei Dário ficou tão penoso de saber quem era Daniel e para onde estavam mandando Daniel, mas ele já tinha selado com seu anel. Mas ele foi e disse: Daniel, servo do Deus vivo, Deus irá te guardar da boca dos leões. Olha aí, quando nós não desviamos, tem livramento de Deus. Quando nós não desviamos, quando nós ouvimos, ainda que seja repreensão, para voltarmos ao estágio atual em que nós havíamos abandonado, mesmo que seja repreensão, nós vamos ouvir e vamos estar em lugar seguro. Vamos adquirir entendimento, vamos morar com os sábios. Ainda no capítulo 15, do verso 33 de Provérbios, capítulo 15, verso 33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Olha aí, aquele que não desvia o seu ouvido da lei do Senhor, ele está debaixo de um conceito de obediência, de humildade, de submissão. Aí o Senhor tem prazer de trazer o que para ele? Ele está debaixo de um conceito de temor. Aí o Senhor traz para ele sabedoria, diante da honra vai a humildade. Não é soberbo, não é altivo, não é insensato, não, é humilde, tem temor. Nós somos sujeitos a errar? Sim, somos, só que tem uma coisa, há um convertimento, sempre, nós nunca vamos sair deste exemplo de uma conversão. Você está indo, passou na estrada, passou a entrada em que você teria
e você passou, lá na frente tem uma conversão, que é um retorno para você voltar e acertar a entrada de novo. Essa conversão também tem uma relação entre nós e Deus, no mundo espiritual. Procure essa conversão. Talvez você vai gastar um pouco mais, uma distância maior, mas você vai voltar ao patamar que Deus te quer, que Deus te colocou. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Olha que coisa gloriosa, olha que coisa maravilhosa, quando você passa a entender isto e a compreender o que Deus tem na tua vida, o que Deus quer de você. Porque quando nós não agimos assim, nós entramos em iniquidade, porque entramos em rebeldia, entramos em controvérsias. E quem é o homem para contender com Deus? A Bíblia diz: como pode a criatura dizer ao seu Criador, contender com o seu Criador? Não tem como. Vamos para Isaías capítulo 59, o verso 2. Isaías capítulo 59, o verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Escuta bem, iniquidade impede Deus ouvir nossas orações. Depois de desviarmos, depois de perdermos o temor, vamos cair numa iniquidade. Iniquidade é o que? Pecado. E aí a palavra do Senhor diz: o que separa o homem de Deus? Não Deus do homem. O que separa o homem de Deus é o pecado. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não o ouça. Você não está sendo ouvido por Deus? Você sente que você está orando a tua oração, não tem resposta, não tem sinal? Faça uma retrospectiva, faça uma análise na sua vida. Lembra da onde caiu e volta. Reconcilia-te, para que o Senhor possa dar para você uma nova oportunidade de você poder se levantar diante da presença do Senhor. Vamos ler mais uma leitura aqui, Salmos, capítulo 66. Salmos, capítulo 66, e o verso 17 ao verso 20. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Olha aí que coisa importante. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade, quer dizer, se eu abrir brecha para a iniquidade, se eu alimentar a iniquidade, o que é a iniquidade? O pecado. No meu coração, se eu fizer isso, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Olha aí que coisa importante. Quando nós temos foco, quando nós temos direção, quando nós temos meta, objetivo, tanto espiritualmente como humanamente falando, o Senhor te dará resposta em todas as coisas em que você procurar na direção de Deus. E para terminar, Provérbios capítulo 15, o verso 29. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Que Deus possa te abençoar, te guardar, te dar uma noite de graça, de paz, e que você possa restituir aquilo que você perdeu, para voltar ou para ter uma comunhão íntima com Deus na tua vida. Eu quero orar por você neste momento. Deus poderoso, Deus eterno, Deus santo, Pai da eternidade, Criador, arquiteto e criador da humanidade, do universo,
O teu nome é sobre todos os nomes. O teu reino é eterno e a tua misericórdia é para todos sempre. Senhor, eu coloco diante de ti agora, Senhor, pessoas que por algum momento perdeu contigo a intimidade. Por algum momento, por algum ato, alguma atitude, Senhor, desviou-se da tua lei, da tua vontade. Mas que essa pessoa tenha graça, Senhor, e que tenha arrependimento para voltar, Senhor, à tua vontade, ao teu querer e alcançar a tua benevolência. Pai, que essa pessoa não durma, não deixe o sol raiar sobre a sua cabeça amanhã. Meu Deus, meu Pai, da mesma forma em que se deitou, mas que ela se deite e faça contigo um propósito, um pacto, uma aliança, e possa, Senhor, voltar ao estágio em que havia se apartado de ti. Neste momento eu apresento diante de ti e levanto a minha voz, Senhor, para te pedir misericórdia, graça, comunhão e paz a esta vida. Para a glória do teu nome, eu te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande o teu pedido de oração, estaremos orando por você.